Kizaru pede desculpas a Saturne. Ele ainda está no chão, incapaz de se mover. Eita! Jimmy, ou Guinea, é uma garota sorridente de cabelo curto que está comendo um pedaço de carne. Será que Oda tá querendo nos dizer que essa mina aqui, Jimmy ou Guinea, é a mãe do Luffy? Fala galera, meu nome é Lucas, voltei agora pra gente ler os spoilers completos do capítulo 1095 de One Piece, porque, meu irmão, chegou coisa muito bombástica. Será que foi revelada a mãe do Luffy? A gente vai comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Mas antes, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora lá pro site da OPEX, One Piece X, para toda e qualquer informação que você quiser saber sobre One Piece, anime, mangá, você encontra em One Piece X. E a gente vai ler os spoilers por aqui, ó. A gente já leu os primeiros spoilers, os mais spoilers, os spoilers da manhã. Acho que em relação a essa garotinha aqui a gente ainda não tinha lido. Mas a gente vai pular diretamente para os spoilers completos de One Piece. Pedido de capa. Um macaco pega no nariz do Bug e foge. Essa capa aqui deve estar muito engraçada. O Bug tem aquele problema com seu nariz, ninguém pode falar ou mexer com ele. O capítulo começa com os vice-almirantes preparando para ajudar São Saturne, mas São Saturne ordena que eles se retirem. Acho que ele não vai querer revelar o seu verdadeiro poder ali para tantas pessoas. São 9 vice-almirantes e eu acho que só eles são permitidos olharem para o São Saturne. Saturne diz que ele poderia facilmente evitar o ataque da Bonnie se quisesse. Saturne retira a espada do seu corpo e seu sangue desaparece. Ele tem uma Zoan, e muito provavelmente uma Zoan ancestral, uma Zoan mítica, se o Oda não inventar uma nova classe de Zoan que tem relação com criaturas místicas do folclore japonês. Mas eu acho que tudo vai cair em Zoan mítica. Então, por isso, ele não tomou muito dano e logo o sangue desaparece. Saturne ataca Bonnie e Sanji, imitando a aura dos seus olhos. Bonnie e Sanji levam uma pancada na cabeça e um pouco de sangue sai, mas suas cabeças não explodem. Então isso aqui confirma que no capítulo anterior não foi só por estar olhando para o Saturne, mas porque o Saturne realmente quis espocar a cabeça de um marinheiro, e ele fez exatamente porque ele quis, e não um efeito passivo da sua Akuma no Mi. Se fosse um efeito passivo de uma Akuma no Mi, isso seria interessante porque o Oda estaria introduzindo um novo tipo de poder em One Piece. Ele já introduziu uma nova forma de transformação, que não é o personagem se transformando em si, mas ele sendo invocado em um determinado local. E aí eu achei que ele poderia também colocar o passivo ou uma nova habilidade que seria esse passivo dessas Zoans. Mas acabou que não. É o próprio Gorosei utilizando um poder da sua Akuma no Mi para destruir cabeças. É exatamente isso que ele está fazendo aqui. Kizaru pede desculpas a Saturne. Ele ainda está no chão, incapaz de se mover. Eita! Então significa que aquele golpe absurdo que o Luffy deu nele, o Stargun, deu dano e o Kizaru pode ser considerado derrotado? Porque ele está incapaz de se mover. Será que a gente já tem agora confirmado que Yonkou é superior ao Almirante? Porque se for... é claro que o Kizaru não queria lutar com o Luffy desde o começo, mas o Luffy também só estava tentando impedir o Kizaru de matar o Vegapunk. Então a gente pode dizer que os dois não estavam lutando a sério. Mas a partir do momento que o Luffy lutou a sério, que foi para dar aquele último ataque dele antes da sua transformação acabar, o Kizaru pode ser considerado derrotado. Porque estando incapaz de se mover no chão, e a gente sabe que para o Luffy voltar para o Gear 5 é basicamente os 38 segundos, o Luffy poderia se transformar de novo, e aí como é que o Kizaru poderia se defender? Então acho que aqui a gente já pode confirmar que Luffy venceu o Kizaru e que a Yonkou é superior ao Almirante. É isso mesmo que eu ouvi? Comentem aqui embaixo que eu quero saber. Saturne. Seu trabalho está extraordinariamente lento dessa vez. Ele já sabe que o trabalho do Kizaru é lento, mas dessa vez está extraordinariamente. Saturne tenta pisar em Luffy, mas Frank estende o braço e salva seu capitão. Luffy ainda está consciente, mas ele não diz nada nesse capítulo. Então o Luffy mal participa desse capítulo, só foi vencer mesmo o Kizaru no capítulo anterior e a gente continua. Vegapunk, Bonnie, Sanji e Frank não conseguem se mover devido ao misterioso poder do Saturne. E aí já vai mais um outro poder que o Oda colocou aqui que a gente ainda não sabe qual é.
Mas, sei lá, será que é devido ao medo que nem com a Big Mom, quando a pessoa fica com medo, sua alma sai, ela pode arrancar, e aqui, por ele estar nessa forma tenebrosa, medonha, a galera tá com um tiquinho de medo e por isso eles não conseguem se mover, mas o Franky conseguiu puxar o Luffy. Eu acho que eles só não conseguem correr. Vegapunk. Se este não é um poder científico, então deve ser a habilidade de Akuma no Mi. Aqui é um ponto que, mais uma vez, reforça que os Goroseis vêm de 800, 900 anos atrás, desde o século perdido. Porque o Vegapunk não tem ciência de qual é esse poder de Akuma no Mi do Gorosei. Porque ele diz que se não é um poder científico, então é uma habilidade de Akuma no Mi. Saturne agarra Bonnie e a aperta. Bonnie, você matou o meu pai. Vemos um pequeno flashback do Kuma contando à jovem Bonnie sobre o Nika. O Kuma faz soar o ritmo das batidas de Nika e eles dançam juntos. Como é que o Kuma sabe as batidas de Nika? Esse aqui é um ponto interessante. E o fato dele contar pra Bonnie sobre Nika e agora ela está diretamente relacionada com os Mugiwaras e principalmente com Luffy, coloca mais um ponto de que, sei lá, será que ela pode navegar com os Mugiwaras depois que saírem de Egghead, ela se tornar realmente uma Mugiwara? Será que isso pode acontecer? A gente acha que pra ela, de todas as características dos Mugiwaras, só vai faltar um sonho que ela tem que realizar. No caso dela seria recuperar as memórias do seu pai. Mas acho que um sonho, assim como qualquer outro dos Mugiwaras tem, que é um sonho grande, que não está diretamente relacionado a uma pessoa só, que é o seu pai. Então, falta só um sonho, porque o passado triste ela já tem, e o Oda está começando a contar esse passado agora. Kuma, Bonnie, eu quero ser um herói que liberta pessoas como Nika. Então, mais uma vez, a gente vê que aquela alcunha de Kuma o Tirano não tem nada a ver com o Kuma que realmente as pessoas conhecem, que o Exército Revolucionário e a Bonnie conhecem. Ele era um doce de pessoa. De volta ao presente, Saturne diz que Kuma fez parte da raça Buccaneer, as pessoas que cometeram um crime no passado. A raça Buccaneer parece ter sangue dos gigantes, tornando-os extremamente fortes. Foi o que eu falei no primeiro vídeo de spoiler. A única característica que o Kuma tinha era ter um porte mais avantajado que uma pessoa normal. Só que eu não achei o porte dele parecido com o porte de uma criança gigante. Claro que se ele for o híbrido entre gigante e humano, ele vai ser um meio termo e não vai ter a estatura de uma criança gigante. Mas eu pensei que seria, sei lá, o Oda ter dado um destaque para essa raça do Kuma. Acho que seria uma outra raça, uma raça diferente que ele ainda não tinha apresentado. Mas eu acho que, como foi falado aqui, é gigante com humano. E isso é tão broxante porque o Oda apresentou essa mesma raça de gigante misturado com outra raça lá no Dave Back Fight. E foi bem aleatório. Esse aqui é um gigante misturado com um tritão e é isso aqui, pega aqui. E aqui ele deu um destaque pro Kuma só pra dizer que ele tem sangue de gigante. Queria que fosse uma raça nova. Um novo flashback começa. Acontece há 47 anos no reino de Sorbet. Kuma nasceu em uma família normal. Seu pai era membro da raça Buccaneer e sua mãe era uma humana normal. Então o Kuma, ele nem é metade humano e metade gigante. Ele é um quarto gigante e o resto humano. Eu acho que é basicamente isso. Porque ele só pegou ali metade do gene do seu pai, que já era metade da raça dos gigantes. Então eu acredito que, se minha conta não estiver errada, ele só tem um quarto da raça dos gigantes. A informação sobre o exame de sangue de Kuma vazou para um agente do governo no hospital. Então toda a família do Kuma foi capturada e tornou-se escrava em Marígias devido à sua força. Após a morte da sua mãe, o pai do Kuma conta a ele sobre a lenda de Nico. O pai de Kuma diz que é uma lenda que foi transmitida entre os membros da raça Buccaneer. Então o Oda tá dando mais um destaque aqui para essa raça, porque ela está intimamente relacionada com a lenda de Nika. O pai de Kuma faz o ritmo e o som das batidas de Nika e começa a dançar para Kuma, mas de repente ele foi baleado na cabeça por um Tenryubito por fazer muito barulho. O Oda tá dando um destaque absurdo para essa raça Buccaneer, por eles saberem sobre o Nika e até os ritmos e a dança referente a esse deus. A cena muda. Será que isso tem relação
com o momento em que o Huzhu foi preso, e aí ele ficou sabendo sobre o Nika, o deus libertador dos escravos? Será que foi o pai do Kuma que contou essa lenda? Não, ele disse que foi um carcereiro, né? Acho que foi um carcereiro que contou pra ele. A cena muda para 38 anos atrás. O mestre de cerimônias Tenryubito explica que uma vez a cada 3 anos, os Tenryubitos descem de Marijos e conduzem um jogo de caça humana em uma ilha não governamental. Os Tenryubitos libertam escravos problemáticos na ilha e os extermina junto com os povos nativos da ilha. Depois disso, o governo mundial reivindica a ilha como sua. Então, de quem era God Valley? God Valley era uma ilha não governada, filiada ao governo mundial. A ilha que os Tenryubitos escolheram para aquele ano foi God Valley, como eu falei, no East Blue. A terra com muitos recursos valiosos que ousam usar a palavra Deus em seu nome. O rei de God Valley tentou detê-los, mas foi morto por São Figarland Garling. Então, a gente pensou que o Figarland Garling era o rei de God Valley, mas aparentemente não. Aparentemente o rei era outro e até tentou bater de frente com o governo mundial, porque na ilha tinha recursos valiosos. E isso pode até confirmar aquela teoria de que God Valley era a cidade esmeralda. É isso mesmo que eu tô vendo aqui. Mas aí ele foi morto pelo São Figarland Garling. O jogo desse ano ainda não começou, mas Garling é quem os Tenryubitos esperam que seja o campeão. O jovem Garling era muito bonito, com cabelo em forma de meia-lua, sem barba. Muitos Tenryubitos estão desmaiando por causa dele. Será que tem a ver com o haki do rei ou beleza? Que nem o Cavendish. Será que... Não sei, isso aqui foi interessante. Saturn também está em God Valley. Ele parece exatamente o mesmo que no presente. Saturn recebe a notícia de que a criança escrava da raça Buccaneer que escapou foi capturada. Então aquele flashback lá da Bonnie, será que é o momento em que ele escapou e aí acabou sendo capturado? Na última página do capítulo, vemos que Kuma está sendo arrastado no campo por outros escravos. Essa parte é a continuação do flashback que a Bonnie viu no capítulo 1074. Então é exatamente aquele momento. Então de repente 2 sombras aparecem. Pessoa misteriosa. Iha! Espere aí, pessoal. Você deve ser a estrela Buccaneer disso. Entendo o que eles querem dizer, você é realmente enorme. Dizem que o sangue dos gigantes corre dentro de você. Podemos ver que as 2 sombras misteriosas são 2 crianças escravas. O jovem Empório Ivankov e uma garota chamada Ginny ou Ginny. Então aqui foi o momento em que o Ivankov conheceu o Kuma. Então a amizade deles vem desde criança. E por isso do espanto do Ivankov na Guerra de Marineford quando descobre que o Kuma deixou de ser humano ou não estava mais vivo porque perdeu sua consciência. Caramba, velho, isso aqui é muito da hora. Ivankov se parece muito com sua aparência adulta. Jimmy, ou Ginny, é uma garota sorridente de cabelo curto que está comendo um pedaço de carne. Cara, tá comendo um pedaço... Será que o Oda tá querendo nos dizer que essa mina aqui, Ginny ou Ginny, é a mãe do Luffy? Porque a gente sabe que determinadas características em One Piece são passadas de pai para filho. A mãe dele ser doida por carne ou ser louquinha da cabeça comprova que ela é mãe do Luffy, porque o Luffy é doido da cabeça e adora carne. Jimmy/Ginny. Meu irmão mais velho aqui também não é enorme? Ela tá chamando o Ivankov de irmão mais velho? Ivankov, mas só o rosto. Espere, esse não é o ponto aqui, sua idiota. Ivankov fala com Kuma. Ivankov, eu escolho viver, e você? Então aqui foi o exato momento onde o Kuma entrou pro exército revolucionário. Não entrou pro exército revolucionário porque ainda não tinha sido criado. Mas entrou pro grupo que conhece ali tanto a possível mãe do Luffy, o Ivankov, e aí depois eles vão conhecer o pai do Luffy, que é o Dragon, e o Kuma entra pra esse grupo. E aí a pergunta, essa Ginny ou Ginny é realmente irmã do Ivankov? Se realmente for, isso faz o Ivankov um tio direto do Luffy. E a outra pergunta é, o que aconteceu com essa mulher? Pra onde é que ela foi? O que aconteceu? Ela é realmente a mãe do Luffy? Será que o Oda realmente vai apresentar a mãe do Luffy?
Porque o Oda diz que... Não lembro bem o que o Oda disse, mas se ele fosse apresentar a mãe do Luffy, ela seria barraqueira, seria feia, barraqueira, alguma coisa assim. E a gente pega todas essas características e joga na Dadan, porque até agora eu considero ela como a mãe do Luffy. Mas será que a mãe realmente do Luffy vai aparecer? Eu quero saber as opiniões de vocês, então já comentem aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Vão estar aparecendo 2 vídeos aqui ó, na tela final que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!